Obrigado, pastor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Jacobina. Queria que o pastor Roberto estivesse aqui, porque o clamor ele é ministrado pelos jovens da igreja, né? Então o pastor sabe que eu sou enquadrado nesse grupo seleto de pessoas jovens. Viu, irmão Cláudio? Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em 2 Timóteo, no capítulo 4. O clamor vem seguindo uma cronologia, e Bruno falou ontem sobre Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, eu fico um pouco emocionado quando eu escuto um pouco do meu passado, das coisas que Deus fez comigo, e queria deixar aqui também como testemunho, assim, quando o nosso filho Samuel, antes dele nascer, pouco tempo, a gente não tinha nada, irmão. A gente foi para aquela casa de recuperação, recebeu um convite de ficar ali, né, de continuar trabalhando. Andrea resolveu ficar lá comigo, trabalhava primeiro em Taguatinga. Olha só como é que era a rotina. Pegava o ônibus 4h30 da manhã, numa cidade chamada no Araponga. Como é o nome lá, André? Taquara. Pegava um ônibus 4h30 da manhã para Taquara, para a rodoviária de Planaltina. Da rodoviária de Planaltina, pegava um ônibus para a rodoviária do Plano Piloto. Da rodoviária do Plano Piloto, pegava um ônibus para Taguatinga. Essa era a rotina, todos os dias. De Taguatinga, eu pegava para o plano, do plano para Planaltina, de Planaltina. Naquele tempo não tinha asfalto. Então, no tempo da chuva era lama, no tempo era poeira, da seca era poeira, e era aqueles ônibus com ar-condicionado. Os irmãos sabem como é que é, né? Imagina, né? Então, nós de fato não tínhamos nada. Mas um fato que eu me lembro demais é que o enxoval do meu filho veio dos Estados Unidos. Irmão, nunca nem pensei em ir para os Estados Unidos. Mas o Senhor trouxe de lá e entregou em nossas mãos. Carrinho de bebê conforto, não sei o quê. Todas essas coisas a gente ganhou, era coisas de marca. Eu nunca teria condições de ter aquilo. Por isso, quando ela disse assim que nós não tínhamos nada, e ali foi um momento onde Deus, de fato, supriu as nossas necessidades. Ele supriu de uma forma que, se fosse hoje, eu não teria condições, talvez. Então, eu glorifico ao Senhor, porque Ele me escolheu no meio de muitos e me deu essa oportunidade. Me escolheu porque eu creio que tem uma missão, que eu tenho uma missão para com Ele. E Ele beneficiou a minha família naquele lugar. Então eu sou grato a Deus por ter primeiramente me tirado das mãos, das garras do inimigo, e me ter trago aqui, para esse lugar tão maravilhoso, que é o reino de Deus. Então glorifico a Deus, cara, todos os dias pela minha vida. Glorifico mesmo. Tenho certeza de que às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que você está? Eu falo assim, é impossível não estar bem, se você soubesse de onde eu vim. Irmão, se tivesse muito ruim, ainda ia estar muito bom. Porque eu vim de um lugar muito pior, muito ruim. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre Paulo aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse texto foi escrito no final da vida de Paulo. Paulo está encerrando a sua carreira, já está preso numa masmorra insalubre, escura. Paulo está num momento muito crucial da sua vida. Eu queria que a gente tentasse se transportar até este lugar, porque é um corredor da morte. Ele está sentenciado, ele vai morrer por um crime que ele não cometeu, mas ele sabe que aquilo está dentro de um propósito de Deus, e por causa de homens como ele e os outros mártires, é que o Evangelho de Cristo alcançou a cada um de nós. Nós somos privilegiados. Vou fazer uma oração, irmão, só para ver se eu consigo parar de tremer um pouquinho, tá bom? Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, pela vida, Senhor, e pelo teu amor para conosco. O Senhor nos conduziu, Senhor, em segurança até este lugar. Peço que a sua presença, Senhor, continue sendo manifestada aqui. Assim como o Bruno orou ontem, Senhor, eu oro, faço a mesma oração. Não deixe que eu atrapalhe, Senhor, a tua ministração.
que não saia nada de mim. Eu sou um servo teu, Senhor. Fala através de mim. Usa minha boca, Senhor. Coloca as palavras lidas, aquilo que eu estudei, coloca na minha mente, não deixa que eu venha esquecer. Mas o mais importante de tudo é que aquilo que o Senhor me trouxe para ministrar aqui nessa noite, que alcance os corações, Senhor. Que alcance corações ali, que eles sejam, Senhor, cheios do teu amor. Que a mente, Senhor, seja completamente tomada, Senhor, pela tua palavra. Para que no momento da angústia, Senhor, a gente se lembre e tenha de onde extrair, que é o nosso coração, que a gente se lembre do teu amor, Pai. Pai, no nome de Jesus eu louvo, te agradeço por todo o amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado e entregue sobre as nossas vidas, Papai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, nós vamos ler bastante, tá? Clamor 2025, o Senhor me deu esse tema ontem. O tema dessa mensagem é: nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir, nós vamos romper, nós vamos seguir. Como eu disse, a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. O apóstolo Paulo foi um homem, foi bem criado, tinha suas condições, mas ele abriu mão de tudo por amor ao Evangelho e para que fosse cumprida a missão que Deus colocou no seu coração. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, nós vamos até o verso 18, tá bom? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Texto muito claro, porém é um texto que Paulo está num momento de muita sensibilidade. Imagine que Paulo está numa masmorra agora, condenado à morte, e já sabe provavelmente a data de sua morte, e que se aproxima, que cada dia que passa é um dia a menos que ele tem,
que a qualquer momento o carcereiro pode chamar Paulo, preso Paulo, e chegou a sua vez, e ele está pronto naquele lugar. Tendo imaginado isso, veja que nessa carta onde ele escreve a Timóteo, em nenhum momento ele fraqueja. As coisas que ele pede, tem um desabafo aqui, ele diz que alguns dos seus discípulos o abandonaram, que na hora que ele precisou estava só, mas que o Senhor estava com ele. Mas o que ele pede aqui, firmemente, é que traga-lhe a capa, porque provavelmente, quando o levaram, essa capa deve ter ficado lá na casa onde ele estava, acho que é Onésimo, esqueci o nome do rapaz, em Troade. Também ficaram ali os livros, e ele fala assim, principalmente os pergaminhos. Estamos falando da palavra do Senhor. Esse é o conteúdo que agrada a Paulo. Esse é o conteúdo que Paulo quer ter contato no momento, até o momento de sua morte. Isso me levou a pensar que assim como Paulo está condenado à morte, claro que nós também estamos condenados à morte, mas de uma maneira não tão dramática, né? Não tão emblemática como a de Paulo, que foi condenado ali à morte, mas nós caminhamos para a morte. E o que é que tem nos agradado? Nós temos corrido atrás de quê? Qual a leitura nós temos feito? O que é que tem nos coberto? Qual é a nossa manta? Nós estamos sendo cobertos por o quê? Porque nós somos alimentados pela palavra do Senhor, ok? Aqui aos domingos, às segundas, às quartas-feiras, os dias de culto, os dias de campanha, dias de congresso, ok. Mas e no momento em que nós estamos só, dentro do nosso quarto, no nosso momento de a sós com Deus, o que é que nós temos consumido? Nós temos passado mais tempo no Instagram, nós temos consumido mais internet, nós temos consumido mais coisas mundanas, programas de televisão, séries inacabadas, nunca acaba. O que é que temos consumido? O que é que o nosso coração tem pedido? Eu sei que Paulo pede uma boa literatura e pede também os pergaminhos. E eu quero que Paulo seja um exemplo, e também quero ter essa vontade de buscar esses pergaminhos com todo o meu coração até no momento da minha morte. Paulo, o nome de Paulo é Paulo de Tarso. Ele vem de uma linhagem com posses. A gente sabe que Paulo vem de uma família de pessoas que mexiam com tendas, que tinham seus próprios negócios, que dinheiro não fosse uma dificuldade para ele. Paulo vem de um contexto muito diferente dos outros apóstolos, que eram trabalhadores, pescadores, homens humildes, mas Paulo não vem do mesmo contexto. Paulo é um homem letrado. Paulo teve uma oportunidade de estudar com Gamaliel, foi ali desde o início, desde pequeno, doutrinado sobre a lei judaica aos pés de Gamaliel. Gamaliel também vem de uma linhagem de professores, de Halel, e assim, são pessoas que já vinham trazendo a tradição na família, como se fosse uma família de professores. Então assim, Paulo foi bem instruído. Paulo tinha condições financeiras. Paulo tinha formação. Paulo vai dizer que ele tinha cidadania romana. Paulo tinha várias aptidões para muitas coisas e ele era um homem que cumpria aquilo que foi lhe ensinado. Paulo errou, mas ele errou pensando fazer o que era certo. Paulo errou, mas Paulo errou pensando que estava protegendo a lei de Deus. Mas isso não tira o erro de Paulo. Paulo perseguiu cristãos. Paulo pede permissão aos principais da sinagoga, para que prendesse. Então, Paulo não era um homem comum, Paulo era um homem
que ele cumpria o que achava que era correto com unhas e dentes, não importasse qual fossem as consequências. A gente vai ver aqui no decorrer desse estudo, dessa palavra, que Paulo ele faria o que fosse preciso até matar. Se é que não matou, a gente não tem isso, mas Paulo, o que a gente estuda sobre Paulo, a gente entende que ele faria isso se fosse o caso, se fosse necessário. Era fariseu, profundamente conhecedor da Torá, era um homem religioso, e ele via os primeiros cristãos ali como uma ameaça, como alguém que tivesse blasfemando sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que ele estudou e se dedicou durante a sua vida inteira. Paulo não poderia deixar isso barato. Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão, e ele liderou essa perseguição contra os cristãos, e capturava, mandava matar, mandava prender. Esse era o Paulo. Paulo era um homem muito dedicado naquilo que fazia. Mas Paulo vai contar para nós, lá em Atos, no capítulo 9, em várias passagens Paulo vai contar isso. Eu vou tentar ler que é o momento de conversão de Paulo aqui, em Atos. Ele chega a narrar. Atos capítulo 9. Eu vou ler um trechinho só para a gente entender e contextualizar um pouquinho. Enquanto isso, Saulo estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirando ameaças de morte mesmo, ele estava correndo atrás. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres e crianças que pertencessem ao caminho, pudesse levar presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus a quem tu persegue. Levanta, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. E respondeu ele: o Senhor lhe disse: vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem chamado Paulo, um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Veja o perigo que esse homem correu a visitar um homem que vinha com cartas para perseguir os cristãos. Mas quando você tem uma palavra de Deus, nós não podemos ir contra ela, e mesmo que ele pestaneje aqui, ele pensa, ele quase que retruca com o Senhor, mas ele fala: Senhor, esse aí não é aquele que está vindo, perseguindo. Paulo já era um homem conhecido nesse contexto aqui, buscando a morte, buscando cristãos, buscando prender os cristãos, tentando defender aquilo que ele tinha como meta. Lembre-se do tema dessa palavra: nós não vamos parar. Paulo era imparável, mesmo fazendo o que era errado. Mas Paulo era um homem extremamente determinado. Paulo é um homem que nós temos que ter ele como exemplo. Porque no momento quando ele tem um encontro com Deus, e esse momento é um momento muito especial na vida de Paulo, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós já tivemos uma experiência com o Senhor. Mas uma experiência com o Senhor, talvez ela seja superficial.
Mas quando você tem uma experiência sobrenatural com o Senhor, isso muda o curso da sua vida. A gente chama isso de conversão. Isso muda a estrutura do seu corpo, muda a sua forma de pensar, muda a forma como você age com as pessoas. Isso te muda de alguma forma. Então nós precisamos buscar sempre essas experiências sobrenaturais com o Senhor. São sonhos, são profecias, são momentos ímpares, particular, algo que só você e Deus vai saber. Quando nós participamos de um momento como esse, é inevitável nos rendermos aos pés do Senhor. Foi o que aconteceu com o apóstolo nesse momento. Ele teve uma visão, uma luz forte, o cegou, ele ouviu uma voz, as outras pessoas que estavam com ele ouviram que era para que fossem testemunhas do que tinha acontecido. E esse homem é conduzido até um local, na casa de Judas, numa rua chamada Direita. Deus fala com uma outra pessoa, um outro discípulo, e essa pessoa vai ter com Paulo. É algo que somente o Senhor pode fazer, porque neste momento aqui Paulo ainda é muito ruim. Paulo é alguém que ainda respira ameaças de morte, mas Paulo tem essa experiência, e essa experiência muda o curso da vida de Paulo. Isso acontece aproximadamente no ano 34. E isso aqui também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque é como se Paulo tivesse aproximadamente a idade de Cristo, e eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Então, provavelmente, a gente diz ali que Jesus morreu com 35, 33, 35 anos, e aqui Jesus aparece para Paulo, e é aproximadamente entre o ano 34 e o ano 37, então isso aqui, enquanto eu estava estudando, eu falei, nossa, acho que Paulo estava ali quase na idade de Cristo, né? Eles eram... Depois eu vou buscar um outro estudo sobre isso aqui, ver se eu acho alguma coisa aqui. E Jesus questiona Paulo sobre a perseguição. Quem és tu? Não, eu sou o Jesus a quem tu persegue, né? E Paulo fica cego e foi curado ali, naquele lugar. Logo após ser curado, ele vai ter ali, continua com os discípulos por um tempo, com alguns que estavam ali, e dali ele sai para ter um tempo, e ele vai até a Arábia, ali ele passa 3 anos estudando firmemente. A gente não escuta, mas não tem relatos de Paulo nesse período. E essa semana eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra sobre o endemoniado gadareno, e teve algo muito interessante, muito interessante. Jesus desce do barco e vai ter até o endemoniado, porque ele sabe que ali tem um homem atormentado por espíritos imundos. E quando ele ministra a cura sobre aquele homem, um homem que era tão feroz quanto Paulo, um homem que nem as correntes eram capazes de segurar ele, porque ele quebrava as correntes, ele é amarrado pelas mãos e pelos pés, ele quebrava tudo, ele destruía tudo, vivia em meio a sepulcros, ele vivia como um homem morto, assim como a palavra diz que nós somos mortos em nossos delitos e nossos pecados, antes de encontrar o Senhor. Esse homem vivia esse contexto e de fato vivia entre os sepulcros ali no cemitério. Comia do que achava, era um doido. E Jesus teve compaixão e misericórdia daquele homem. Levou esse homem a um patamar diferente. Você continua lendo a história do endemoniado gadareno, você vai ver que Jesus tira os demônios pedem para os porcos, vai para os porcos se precipitam, ali morrem. Pessoas veem, assim como veem o extraordinário na vida de Paulo, aquilo que é sobrenatural na vida de Paulo, eles veem acontecendo, porque todo mundo conhecia aquele endemoniado. E no decorrer do texto vai dizer que algumas pessoas que viram o fato vão contar para as pessoas na cidade, essas pessoas voltam. Quando voltam, encontram esse endemoniado sentado, em plena consciência, vestido, prestando atenção nos ensinamentos de Jesus. Um homem que era um doido, perdido na rua. Nada o segurava, nem as correntes, porque as forças eram sobrenaturais. Com Paulo também não foi diferente, mas o que me chamou a atenção no texto foi que quando o pessoal veio para atestar o que Jesus tinha visto, eles falaram para Jesus sair daquele lugar. Eu falei, gente, eu pensava que o doido era o cara do cemitério, mas
Mas a galera viu o cara sendo curado, ministrado, e eles falaram, sai daqui, mandaram Jesus sair daquele lugar. Eu falei, cara, como pode? Como pode acontecer uma coisa dessa? E hoje continua acontecendo. Jesus está às portas, ele bate, ele está aqui, ele está no meio de nós, e muitas vezes nós pedimos Jesus para sair. Assim também aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Só que nesse caso, apóstolo Paulo, eu vou comparar ele com um endemoniado, que no final do texto, ele diz assim, deixa eu ir contigo. Enquanto todos os outros que viram o milagre. Por isso é tão potente aquele que recebe o milagre. Porque é como se ele tivesse sido perdoado de uma forma muito maior. E o apóstolo Paulo sofreu, eu digo sofreu não com penosidade, mas ele sofreu do mesmo sintoma do endemoniado gadareno, que também foi perdoado pelos seus delitos e os seus pecados, e nada mais o importava a não ser seguir o Senhor e cumprir o seu propósito. Na história do endemoniado gadareno, Jesus fala assim, não, você não vai vir comigo, você vai para os seus, e você vai contar tudo o que eu fiz, tudo o que aconteceu aqui. E a gente tem relatos mais na frente, que depois quando Jesus volta, as pessoas tinham sido ali evangelizadas por aquele homem. Assim também aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Quando nós passamos por uma experiência sobrenatural, irmão, é impossível deixar de seguir a Deus. Não existe nada mais importante na nossa vida do que ministrar aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Eu nunca vou poder parar de falar que Deus me libertou do crack, da droga, da rua, do crime, da mentira, da prostituição. Eu não posso parar de falar isso, porque para mim foi o maior milagre de todos os tempos. O milagre do endemoniado gadareno, o milagre que aconteceu na vida do Paulo, na vida de todos os irmãos que estão aqui na igreja, não se compara ao milagre que aconteceu na minha vida. Mas é um sentimento que é meu, e eu acredito que também seja o seu. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu só descobri o que era amor quando eu fui amado por Ele. Eu sou incapaz de amar uma pessoa, porque eu desconheço o amor. Mas um dia aquele amor me alcançou, me libertou e me salvou. E me deu condições de viver uma vida para Ele. Irmãos, é bênção demais. E eu sinto talvez o que o apóstolo Paulo sentiu aqui neste momento. Quando, poucos dias depois ali, são retirados as escamas dos seus olhos, e é como se renascesse um novo homem, dali sai um outro personagem. Dali em diante, a partir daquele momento, ele já começou a ministrar que Jesus era o Cristo prometido. A partir daquele momento, ele foi estudar, e foi querer saber dos outros ali, o que era mais sobre o ministério de Jesus Cristo. Após sua conversão, Paulo se retirou por alguns anos, aproximadamente ali 3 anos, e depois a gente vai ver que isso aí, até um pouco mais na frente, depois que ele volta, ele passa mais 10 anos ainda, até assumir o seu ministério. Isso porque se ele teve esse encontro ali por volta de 34, Paulo tem a sua primeira viagem missionária em 46, aproximadamente, entre 46 e 49. Então, mais de 10 anos depois, a gente não tem muitos relatos, não tem quase nada, na Bíblia não temos relatos sobre Paulo dentro desse período, mas a gente entende que estava se capacitando para um ministério, o ministério que nos alcançou, um ministério que foi tão abençoado, que preparou ele para sofrer muito, porque o apóstolo Paulo apanhou muito, sofreu muito, passou fome, passou frio, foi preso por 2 vezes, foi assassinado, condenado à morte em sua prisão. A sua primeira viagem, ela tá escrita ali no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Eu vou aproveitar que estou em Atos aqui, vou correr aqui um pouquinho. Então, Paulo se converte aqui no capítulo 9, e a partir do 22, que é onde que eu quero chegar. E aqui foi uma benção, porque como eu ministrei essa matéria na escola bíblica dominical, então já estava quase pronta a ministração, né?
Paulo retorna então, ali a caminho de Jerusalém, chega em Jerusalém, é a última vez que ele vai estar ali. Paulo está se encaminhando para ser preso. Paulo vai ser preso lá em meados ali do capítulo 21, vai começar a ser recebido por algumas pessoas. Ele é recebido por Félix, por Festo, por Agripa. Ninguém encontra aqui nada contra Paulo, e Paulo então apela para Roma. Paulo vai ser conduzido para Roma, porque convinha que fosse até aquele lugar. As pessoas por onde Paulo passava, onde Paulo ficou encarcerado, nos barcos onde ele viajava, todas as pessoas, é só você ler o livro de Atos dos Apóstolos aqui, você vai ver que por onde Paulo passava, ele ministrava. Era tempestade no barco, tudo acontecia, e ele ministrava Jesus sobre a vida daquelas pessoas, e ali havia conversão. O carcereiro, ele evangelizava. As paredes da prisão, elas têm um tremor, as portas se abrem, o carcereiro quase se mata, e ele diz: não se mata, estamos todos aqui, calma. E ele fala assim: o que eu tenho que fazer? Então Paulo, ele, durante toda a sua carreira, ele entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento de conversão. E é algo que nós devemos fazer. Nós devemos cumprimentar os porteiros dos nossos prédios, o cobrador do ônibus, a recepcionista, o garçom que nos atende, as pessoas que são os nossos chefes, os nossos líderes, e no momento oportuno, irmão, ministrar sobre aquilo que Jesus Cristo fez sobre as nossas vidas. Nós não podemos cessar de falar sobre aquilo que Jesus fez em nós. Muitas vezes nós nos achamos incapazes de falar de Cristo. Porque eu não sei. Porque... É só falar o que Ele fez na sua vida. É muito simples, com as suas palavras. E algumas pessoas vão simplesmente se converter ao cristianismo por aquilo que Deus fez em você. No meados do capítulo 22, Paulo se declara ali cidadão romano e pede então para ser julgado em Roma. E ele vai até o Sinédrio, é julgado por Félix, por Festo, vai para Agripa, e ele segue sua viagem ali para Roma, passa em Malta também ministra ali. Eu não sei se é em Malta que ele está ministrando uma palavra longa. Não, acho que não é aqui não, que um rapaz cai e morre, enfim. Paulo chega nessa viagem, chega a Roma e vai ter ali a sua prisão decretada. Nero, com a loucura muito dele, toca fogo em Roma. E uma informação que eu achei relevante trazer para a igreja é que Roma tinha 14 bairros. E Nero toca fogo nessa cidade, sem que ninguém soubesse que era ele a princípio. Desses 14 bairros, 4 bairros ficaram ilesos, assim, praticamente não sofreram. E eram bairros que eram ali comumente habitados por judeus cristãos. Então Deus colocou a sua mão ali. Deus estava com eles em todo o tempo. Mas Paulo também, e não só Paulo, mas Paulo é acusado de ser o mandante desse crime de botar fogo em Roma. E por isso, então, Paulo vai ser condenado ali a Bíblia também não relata, mas a gente acredita que é decapitação. Mas a pena de morte, certamente, porque seguindo a tradição, era assim que ele seria executado. Paulo faz as suas viagens, primeira, segunda, terceira viagem, e quando vai se preparar para uma quarta viagem, acontece tudo isso. Paulo, dentro das prisões, escreve muitas cartas, algumas delas de instrução às igrejas, a qual ele mesmo fundou e doutrinou segundo aquilo que era o propósito do Senhor. Paulo escreve ali 13 cartas, é um dos principais escritores do Novo Testamento, é uma figura que dedicou toda a sua vida pelo amor do Evangelho. Paulo merece ser honrado, mesmo sem querer. Porque esse trabalhador, ele é digno do trabalho. Foi pela insistência dele que o Evangelho nos alcançou.
porque Deus colocou uma missão muito forte no seu coração e ele seguiu aquilo que era a vontade de Deus. As cartas de Paulo, elas vão expor contextos, assim, conceitos fundamentais da fé cristã, como a justificação pela fé, aborda problemas práticos que a igreja deve corrigir, problemas éticos nas comunidades cristãs, discute relação entre a lei e a graça, e fala da natureza de Cristo e da vida em comunidade. Paulo foi preso ali. Durante Pentecostes, foi levado até Roma, escreveu muitas epístolas, chamadas de cartas de prisão, e ali também teve o seu martírio. E a Bíblia não relata assim com detalhes todas as suas mortes, a sua morte, mas a tradição, de fato, ela sugere isso. Paulo morre ali por volta de 67 depois de Cristo. Entrega a sua vida pelo amor do Evangelho. E eu acredito que seja isso também que nós devemos fazer. Eu sei que talvez esteja difícil para você, mas também está para mim, também estava para Paulo, também estava para todos os outros mártires, todo mundo. Nunca foi fácil. Ministrar a palavra de Deus hoje, de um modo geral, está mais fácil, pelo menos para nós que estamos aqui. Mas nós não sofremos tantas perseguições com perigo de morte. Nós temos uma oportunidade que foi gerada pela morte dessas pessoas. E nós devemos honrar eles, pregando e falando de Cristo em todo o tempo, para todas as pessoas. Paulo deixou um legado, algo que é maior do que uma herança. O que Paulo deixou para nós foi um exemplo a ser seguido e a prova de que um homem comum, mesmo ele falando que tinha um espinho na carne, errando, muitas vezes sendo agressivo, porque Deus, ele tem características que são nossas, que Deus não muda, a gente aprende a tratá-la com o cristianismo. Mas a pessoa que é iracunda, ela muitas vezes é difícil de se controlar. Isso ela continua sendo. E a maior bênção do Evangelho é porque mesmo ela se irando com facilidade, ela entende quase que imediatamente, porque o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, constrange aquela pessoa a pedir perdão. Então não é que nós não vamos errar. Nós vamos continuar errando. Mas nós temos a bênção de ter o Espírito Santo conosco em todo o tempo, ministrando em nosso coração, de forma que a gente possa pedir perdão a Deus e a quem a gente tem ofendido. E essa é a oração que Deus nos ensina no Pai Nosso. Paulo expõe suas ideias nas cartas, entrega tudo de si, ele faz com que nós vamos a pensar na forma como nós devemos agir. Ele ensina o pai a tratar o filho tratar o pai, o patrão tratar o servo tratar o patrão, a esposa tratar o marido tratar a esposa. Paulo nos dá muitas dicas e nós temos tudo na palma da nossa mão. Nós não vamos parar de ministrar o Evangelho. Nós não vamos parar de falar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós não vamos deixar de falar de Cristo em momento nenhum. Mais uma vez eu convido os irmãos para abrir a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 8, e a gente vai seguir agora para um encerramento. Se estava em Atos, é só virar a página, já chega em Romanos no capítulo 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, eu tenho certeza que a vida de ninguém aqui é mil maravilhas. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por limitações. Todos nós, muitas vezes, temos que nos entregar, às vezes, ao uso de medicamento, porque não estamos dormindo com preocupações financeiras, preocupações do âmbito familiar. Eu sei que tem pessoas aqui no meio de nós que têm problema no seu relacionamento, no seu casamento, problemas com seus filhos, problemas com os seus pais, mas eu quero dizer que nada disso pode ser capaz de nos afastar do amor que Deus tem por nós. Não é o perigo, não é a espada, não é a fome, não é a nudez, não é nada disso vai ser capaz, nada disso pode ser capaz de nos afastar daquele que nos amou. Eu sei que se você tem dificuldades para dormir, eu não estou dizendo para que você deixe de tomar um medicamento, não é isso, mas que você recorre ao medicamento, mas existe um remédio, e continua tomando seu remédio, tá, irmão? Estou falando para parar aqui não, toma seu remedinho tranquilo, mas existe um que cura, que foi quem criou todos os medicamentos, que simplesmente pela vontade dele, ele diz: ser curado, ser limpo, ser liberto, e no final ele diz assim: se quiseres ser salvo, siga-me, cumpra aquilo que é o seu propósito, busque aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, aquilo que te agrada, isso vai te aproximar do seu ministério. Eu tenho um ministério, sei que Deus me livrou das drogas, porque é o meu ministério trabalhar com essas casas de recuperação, com esse tipo de ministério. Tenho uma aptidão natural, quando eu chego ali, me sinto confortado e alegre por estar naquele lugar. Sinto-me feliz em ir ali e falar para eles: cara, tem jeito para você, porque teve jeito para mim. Continua fazendo dessa forma que você vai vencer. Acredite que Cristo pode te libertar. Não existe cura para a droga. Não existe. A única cura é Jesus. O único medicamento que existe é Jesus. Não existe um outro medicamento. E se Jesus é capaz de curar, se Jesus é capaz de voltar a dar vida àquele que morreu, por que Ele não seria capaz de te curar, de te livrar de todas as coisas? Deus pode todas as coisas, meu irmão. Não deixe por nenhum momento Satanás sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu problema é pior do que o do outro, porque o seu problema não é pior do que o de ninguém. Todos são problemas e o nome é problema, mas o nome da cura para o seu problema é Jesus. Clame ao Senhor na madrugada, clame ao Senhor enquanto se pode achar. Acordou de madrugada, irmão, está sem sono, pegue a sua Bíblia, lê a palavra do Senhor, busque a Ele, Ele vai te confortar. Às vezes você vai ver o amanhecer do dia, mas o cansaço não vai te tomar. Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural, algo diferente vai acontecer na sua vida. Muitas vezes a gente age como aquelas pessoas que expulsaram o Senhor, e o Espírito Santo muitas vezes está nos acordando de madrugada, e nós estamos tomando remédio para dormir. Muitas vezes nós estamos ligando a nossa televisão para assistir alguma coisa, nós estamos pegando o nosso telefone às 3 horas da manhã, para olhar conteúdos de Instagram, eu não sei, mas eu tenho certeza que isso acontece. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. O amor de Deus está sobre nós. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós somos dele, o amor dele. Nós sabemos para onde vamos. O apóstolo Paulo não estava aqui temeroso quanto à sua morte, porque ele sabia para onde ia. E por que é que nós estamos então temerosos se aquilo que nos aflige hoje é muito menor do que a sentença que o apóstolo Paulo tinha ali? Nós não podemos, irmãos, ser vencidos por aquilo que nós achamos. O fato é de que Jesus nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos trouxe até este lugar. Somos privilegiados por estar aqui, somos abençoados por estar numa igreja séria, uma igreja que ela é comprometida com a palavra de Deus.
as pessoas que chegam até este lugar, elas sentem a presença de Deus nesse lugar de forma real, não porque tem o seu ego massageado, mas sim porque elas são constrangidas e corrigidas pela palavra do Senhor, porque desde que quando começou o clamor, irmão, é só lapada nas costas aqui, irmão, é uma atrás da outra. Se o irmão não está se sentindo constrangido com as ministrações que têm sido ministradas neste lugar, tem alguma coisa errada, porque nós não temos essa perfeição, irmão. Nós estamos, são 12 ministrações, nós estamos na 11ª, se nenhuma delas, irmão, mexeu com você, eu oriento o irmão a procurar um dos pastores, e ter um gabinete, porque algo não está correto. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós possamos seguir firme na fé, com um firme propósito, que nós não vamos desistir, que nós não vamos parar, nós vamos seguir, nós vamos romper, nós vamos vencer, porque existe um céu que nos aguarda. E o apóstolo Paulo, ao morrer, ele morreu aqui, um homem, um mártir. A partir daquele momento que ele foi sepultado, caiu a cabeça para um lado, caiu o corpo para o outro, mas o espírito ascendeu, foi aos céus, está com Cristo. É este lugar que nos aguarda. Ele está ao lado do Senhor, contemplando o Senhor e louvando a Ele, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Rei nos céus e na terra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.